uma árvore frondosa do cerrado, a castanha do baru tem casca dura que guarda no interior semente de cor escura e alto valor nutricional. O uso do ingrediente na culinária é apenas um de tantos outros. A casca ela pode ser usada, por exemplo, para geração de energia. Ela também pode ser utilizada, por exemplo, as comunidades usam muito nas estradas rurais, né, para tapar buracos. A polpa, por exemplo, ela pode ser usada na composição de pães, bolo, né? A castanha também pode ser extraída um óleo que ele tem um uso muito grande na indústria de cosméticos. Ele tem uma riqueza muito grande, né, em termos de, por exemplo, de cálcio, né, de ferro. No Repórter Eco de hoje, conheço o projeto de uso sustentável da biodiversidade que gera renda para famílias extrativistas que vivem da coleta da castanha do baru, fruto de árvore do cerrado. E veja também: levantamento do MAP Biomas alerta que o Brasil perdeu 15% da área de praias e dunas nos últimos 36 anos. E a jornalista Eliane Brum, que trocou a cidade pela vida na floresta, fala do novo livro sobre a beleza da Amazônia e denuncia o avanço da destruição do bioma. Os ecossistemas e paisagens costeiras do Brasil vêm sendo modificados nos últimos 36 anos. É o que mostra o mais novo levantamento do MAP Biomas. Os dados de imagens de satélites de 1985 a 2020 revelam que as praias e dunas sofreram uma redução de 15%. Costões rochosos, praias, baías, manguezais, dunas, extensos cordões arenosos. A imensa costa brasileira, com mais de 8.000 quilômetros de extensão, exibe de norte a sul um diverso mosaico de ecossistemas de natureza bastante dinâmica. Um encontro de intensa energia entre o mar e o continente, que ao longo dos anos vem modificando a paisagem costeira. Por volta de 80% das modificações de superfícies arenosas de 1985 em relação a 2020 são naturais. Os outros 20% são de origem antrópica. César Diniz é o coordenador técnico de mapeamento de zona costeira do MAP Biomas, iniciativa que envolve uma rede de colaboradores para elaborar mapas anuais de cobertura vegetal e uso do solo em todo o território brasileiro. Num recente levantamento a partir de imagens de satélites, o MAP Biomas revelou que a redução das praias e dunas no Brasil foi de 15% nos últimos 36 anos. Do ponto de vista de tamanho, entre 1985 e 2020, nós perdemos aproximadamente 70 mil hectares, o que dá por volta de 96 mil campos de futebol padrão FIFA. Especulação imobiliária, construção de estradas, de complexos hoteleiros e atividades portuárias estão entre as ações humanas que impactam e transformam a paisagem costeira. César Diniz também destaca duas outras atividades: a salinicultura, que é a produção de sal, e a aquicultura, tanques de criação de peixes, moluscos e crustáceos, principalmente nos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará. O problema é que sal e aquicultura precisa de certo manejo. Se você erra a mão no que você está criando e, eventualmente, o seu camarão, ou o seu peixe, ou o seu crustáceo sai do seu tanque para os rios brasileiros, você está inserindo uma espécie nova, uma espécie exótica que não é daqui e que, portanto, pode ser um perigo para o equilíbrio ecossistêmico local. E outro problema é que, no nordeste do país,
Rio Grande do Norte e Ceará, a aquicultura se instala numa região sensível, que nós chamamos de apicum. Apicum é um primo do manguezal, um pouquinho mais alto, que eventualmente é recoberto com as águas da maré alta e forma uma espécie de região hipersalina. Os apicuns são, provavelmente, para o futuro, as zonas de expansão, as zonas de recepção dos novos manguezais. Mas novos manguezais só colonizam apicuns se nele não existirem aquicultura. O levantamento do MAP Biomas também alertou para o plantio de pinheiros no Grande Cordão Arenoso, no sul do país. 14% desse gigantesco cordão arenoso está sendo ocupado por pinheiro, por árvores de pinos, para a produção de madeira comercial. E o exemplo positivo está exatamente na outra região mais extensa, que são as regiões dos Lençóis Maranhenses. Mais de 75% de seus manguezais duplamente protegidos, porque eles são protegidos por natureza, mas estão dentro de unidades de conservação, dentro do Maranhão. 98% de seus cordões arenosos, incluindo todas as estruturas arenosas dos lençóis maranhenses, também estão protegidas. Qual é o papel das dunas, dos areiais e dos manguezais, enfim? Eles nos protegem da alta energia do mar. Então, quando você desequilibra tanto os manguezais quanto a areia que estava na praia, você gera uma fragilização costeira. Isso quer dizer que no futuro, você perder o local onde está o seu empreendimento, o local onde está a sua casa, próximo à região costeira, é muito mais fácil, porque você fragilizou o nosso escudo de proteção oceânica. Dentre todas as unidades de conservação brasileira, elas são mais de 2.500, apenas 13% delas são costeiras. Isso é relativamente pouco. É uma preocupação que nós temos para o futuro. O fato de estarmos dificultando a implantação de mecanismos privados de uso da terra significa que, ao menos para o futuro, a probabilidade de nossos filhos, netos e bisnetos poderem usufruir desse bem comum, que é a zona costeira como um todo, suas praias, dunas, restingas e manguezais, é aumentada quando a gente se cerca de maiores proteções ecológicas, que é exatamente o caso das zonas costeiras. Agora vamos às notícias socioambientais que tiveram destaque nesta semana. As chuvas poderão ser mais comuns no Ártico do que a neve a partir de 2050. De acordo com um estudo publicado na revista Nature Communications, a grave mudança que deve ocorrer antes do previsto pelos cientistas é causada pelo aquecimento global e pela perda de gelo marinho no extremo norte do planeta. Em mais um retrocesso da política ambiental brasileira, a Câmara dos Deputados aprova projeto que altera o Código Florestal e permite que os municípios definam o tamanho da área a ser protegida ao redor dos rios urbanos. Os deputados rejeitaram as emendas do Senado, que asseguravam a largura mínima de 15 metros como limite à área passível de construção. Para ambientalistas, o texto da Câmara vai liberar o desmatamento às margens dos rios, consideradas pela legislação atual uma APP, Área de Proteção Permanente. O projeto polêmico segue para a sanção presidencial. As cidades que mais desmatam desde 2018 a maior floresta tropical do mundo são as mais violentas, as menos desenvolvidas e as que têm menos oportunidades. Metade delas está concentrada no Pará. É o que mostra a terceira edição do Índice de Progresso Social, o IPS Amazônia 2021, da ONG Amazon. 20 dos 772 municípios da região amazônica têm também os piores índices de saúde e educação.
Ministério Público Federal abre inquérito para averiguar se o governo Bolsonaro se prepara para autorizar a mineração em terra indígena. A suspeita surgiu depois que o ministro Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, autorizou o avanço de pesquisas para o garimpo de ouro na região de São Gabriel da Cachoeira, estado do Amazonas. É a cidade mais indígena do Brasil, com integrantes de 23 etnias. Uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou o convite para o general Heleno explicar a permissão do garimpo em um dos lugares mais preservados da Amazônia. Mas como se trata de um convite, o ministro não é obrigado a comparecer. E você vai ver daqui a pouco aqui no Repórter Eco. A jornalista premiada Eliane Brum fala sobre os encantos e ameaças à maior floresta tropical do mundo no seu novo livro, Banzeiro Ocotô, uma viagem à Amazônia, centro do mundo. Eliane Brum, uma das jornalistas mais renomadas do Brasil, vive na maior floresta tropical do mundo. Ela lançou um novo livro, Banzeiro Ocotô, que reúne relatos pessoais sobre a ligação com a Amazônia e denuncia a destruição do bioma. Banzeiro é como o povo do Xingu, e eu acredito que de outras regiões da Amazônia, chamam um redemoinho do rio. Tem lugares em que tem banzeiro. As pessoas que conhecem o rio, elas sabem onde está o banzeiro. O banzeiro é esse lugar redemoinhado, esse lugar de brabeza do rio, esse lugar em que não dá para passar, é um lugar perigoso. Um redemoinho de ideias e descobertas envolve o leitor em Banzeiro Ocotô. O novo livro da jornalista Eliane Brum nasce nas entranhas da Amazônia para apresentar aos brasileiros uma floresta que é um mundo. A gente sempre tem um desejo ou vários, quando a gente escreve um livro, e o meu desejo é que as pessoas possam fazer esse percurso comigo, possam viver essas experiências através do meu corpo letra, do meu corpo palavra agora. Eliane aprendeu lições fundamentais com cada rio, cada árvore, cada habitante da floresta. Até porque, para quem mora lá, não existe fronteira entre gente e natureza. Que eu aprendi aqui também na Amazônia, com os povos da floresta, que a alegria é um grande instrumento de resistência, alegria como potência de agir. E eu encontro muita alegria, apesar de todas as destruições, apesar de todas as dificuldades, eu encontro muita alegria em estar com os outros lutando. Ela mesma tem lugar de fala. Nasceu em Ijuí, interior do Rio Grande do Sul. Neta de agricultores, cresceu oprimida pelo concreto das cidades. Desde criança, eu sempre quis morar numa floresta. Eu lia livros quando eu era pequena de crianças que moravam em floresta. Eu tinha uma sensação, eu começo a escrever poesia com 9 anos, eu escrevo assim, eu tô aqui chutando cimento. Então, para mim, a floresta, e com um rio que eu ia na minha infância, que era o Rio Conceição, então, para mim, a floresta sempre foi algo que me foi roubado. A Amazônia já vinha fazendo morada em Eliane Brum há tempos. Depois de várias reportagens sobre a floresta e sua gente, ela ouviu o chamado, seguiu o curso da vida e se mudou para lá. Em tempos de emergência climática, de extinção em massa de espécies, a escritora entende que é a Amazônia o centro do mundo. A gente precisa imediatamente deslocar o que é centro e o que é periferia. Os verdadeiros centros do mundo são os enclaves da natureza, os oceanos, as florestas tropicais, sendo a Amazônia a maior de todas elas. Então, esse deslocamento não é um deslocamento como retórica, mas é um deslocamento absolutamente necessário, que significa que, por exemplo, a imprensa deveria estar cobrindo a Amazônia
melhor do que cobre Brasília, melhor do que cobre o Congresso, porque é aqui que o nosso futuro está sendo decidido. A Amazônia é estratégica para o clima do planeta e está chegando rapidamente ao ponto de não retorno. As últimas pesquisas já mostraram que uma parte da Amazônia emite mais carbono do que absorve. As agruras que conduzem à maior floresta tropical do mundo ao ponto de não retorno também estão no livro. Desmatamento, grilagem de terras, garimpo ilegal, barragens, invasão de terras indígenas ancestrais. E a gente não vai sair do abismo que a gente está com o mesmo pensamento que nos trouxe até o abismo. O pensamento de matriz ocidental, fundamentalmente europeu, branco, patriarcal, masculino, binário. Não é esse pensamento. Se alguém põe fogo na tua casa, que é exatamente o que está acontecendo na Amazônia, isso às vezes seguidamente é literal, tu não vai buscar solução para quem destruiu a tua casa com a pessoa que destruiu a tua casa. Tu vai buscar a solução, tu vai buscar a liderança naqueles que convivem há milhares de anos com a natureza, sem destruir a natureza, ou seja, naqueles que também construíram a casa. Caso dos povos da floresta e dos povos de outros biomas. Eliane traduziu as vozes da floresta em reportagens premiadas no Brasil e no mundo. Esse ano, a escritora foi uma das vencedoras do prêmio Maria Morse Cabot, da Universidade de Colômbia, concedido para iniciativas de destaque no jornalismo nas Américas. Imersos na prosa fértil das páginas de Banzeiro Ocotô, reflorestamos a nós mesmos. A floresta é um corpo do qual eu faço parte. Também busco me tornar floresta, porque a floresta vai muito além das árvores, a floresta é esse intercâmbio de vários seres, essa troca constante de vários seres, né? Um outro tipo de gente habitando o mundo, junto com as outras gentes, e não num plano de centralidade do humano, num plano hierárquico que o humano está no topo, que o humano é mais importante, não. Se colocando no mesmo nível de importância de todos os outros seres. E aguarde, porque você vai ver logo mais aqui no Repórter Eco. Projeto internacional fortalece a conservação do cerrado com um modelo econômico sustentável que gera renda para famílias extrativistas do baru, fruto da árvore nativa do bioma. O uso sustentável da biodiversidade brasileira pode gerar renda para comunidades com a preservação do meio ambiente. É o caso da castanha do baru, alimento nutritivo que é parte do projeto Cerrado Resiliente, uma iniciativa de apoio aos agricultores familiares que vivem da coleta do fruto e ajudam a conservar o bioma. Fruto de uma árvore frondosa do cerrado, a castanha do baru tem casca dura que guarda no interior semente de cor escura e alto valor nutricional. O uso do ingrediente na culinária é apenas um de tantos outros. A casca ela pode ser usada, por exemplo, para geração de energia. Ela também pode ser utilizada, por exemplo, as comunidades usam muito nas estradas rurais, né, para tapar buracos. A polpa, por exemplo, ela pode ser usada na composição de pães, bolo, né? A castanha também pode ser extraída um óleo que ele tem um uso muito grande na indústria de cosméticos. Ele tem uma riqueza muito grande, né, em termos de, por exemplo, de cálcio, né, de ferro. Com
alto valor proteico e usos tão diversos, o baru virou fonte de renda fundamental para muitas comunidades do Cerrado. Famílias extrativistas que passaram a ter o apoio do projeto Cerrado Resiliente, CERES. A ideia é promover um modelo econômico sustentável que conserve o bioma e garanta a qualidade de vida para as populações locais. O projeto começa com comunidades do Cerrado brasileiro e paraguaio. Envolve organizações da sociedade civil, como o ISPN, Instituto Sociedade, População e Natureza, WWF do Brasil, do Paraguai e da Holanda, além de países da União Europeia. No Brasil, a ação se dá no Mato Grosso do Sul e na região conhecida como Matopiba, o encontro dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, na porção norte do Cerrado. Qual é a realidade hoje dos pequenos agricultores e que também vivem do extrativismo do baru hoje aí no Cerrado? Quer dizer, quais são as pressões que eles sofrem, quais são as dificuldades de levar à frente essa atividade? As pressões e ameaças nas comunidades do Cerrado são diversas, né? Uma vez que esse é um dos biomas mais ameaçados, mais desmatados. O desmatamento no Cerrado chega a ser superior 2 vezes do que na Amazônia. Então, essas comunidades estão sendo desalojadas, né? A questão dos conflitos nos territórios de uso dessas comunidades são muito grandes. O Cerrado já foi praticamente quase todo devastado na sua porção sul. E a porção norte, que ainda permanece um pouco de cerrado, ela vem sendo muito desmatada, principalmente para a implantação de produção de oleaginosas como a soja. O CERES, que começou a ser implantado em 2019, consiste em dar treinamento e qualificação às famílias para melhorar as técnicas de coleta, beneficiamento e armazenamento da castanha. O projeto CERES, né, ele para nós é considerado um projeto de longo prazo, né? E nesses 2 anos aí de implantação do projeto, nós já tivemos avanços consideráveis aí, seja na parceria com as organizações comunitárias, seja com as redes de organizações que nós também damos suporte. Por exemplo, a Central de Cooperativas, que é chamada como Central do Cerrado, ela envolve mais de 20 cooperativas e associações comunitárias do Cerrado. Você tem números para nos dar em termos de aumento de produção do baru e aumento da venda da castanha? Atualmente, nós alcançamos cerca de 1.000 famílias sendo apoiadas aí nessa cadeia do baru, sendo de maneira direta ou de maneira indireta. E em termos de números, na última safra do baru, mais de 10 toneladas de baru foram exportadas para o mercado dos Estados Unidos. Isso também sem considerar a produção visando abastecer o mercado interno. O distanciamento imposto pela pandemia trouxe dificuldades para as comunidades. O treinamento e mobilização online ainda é um desafio que pode ser superado. A maior dificuldade é outra: reduzir a pressão sobre o cerrado. Esse problema do desmatamento é um grande desafio no âmbito desse projeto de contermos esse desmatamento, diminuir esses índices, né? Porque as comunidades estão sendo diretamente afetadas, né? Elas estão sendo empurradas para fora dos seus territórios em função do desmatamento e acaba indo para os grandes centros, né? Aumentar o número aí da população nas periferias, né? Trabalhando em subempregos, isso quando encontra algum tipo de emprego, né? E de que forma esse projeto pode manter essas comunidades em seus territórios e pode ajudar a conservar o bioma do Cerrado? Esse projeto tem contribuído de maneira significativa para manter o Cerrado em pé, tem contribuído de maneira significativa em termos econômicos ao fortalecer essas organizações comunitárias, né, essas associações, essas cooperativas,
tem contribuído em facilitar arranjos comerciais mais justos, que tragam mais benefícios para as comunidades, para os seus empreendimentos. Esse projeto ele está contribuindo para que a permanência dessas comunidades tradicionais indígenas em seu território e contribuindo aí para um aproveitamento sustentável do bioma cerrado e, por consequência, a conservação desses remanescentes de cerrado, né? E o Repórter Eco fica hoje por aqui. A gente se encontra no próximo programa com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor para todas as formas de vida. Até lá!